Tá. Tá. Está ligado? Bom, então boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje é o dia da parábola do filho pródigo, né? Nós vamos falar sobre esta parábola. Nós vamos ler ela por inteira e vamos também comentando. Esta parábola está em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Lucas relata que Jesus estava na casa de um dos principais fariseus para fazer as refeições, né? E aí começaram a se chegar várias pessoas. Se você quiser, está atrapalhando. Pode ligar. Então as pessoas começaram a chegar, vieram os publicanos, vieram aqueles que eles chamavam de pecadores, e todos começaram a ficar ali para ouvir Jesus. E como Jesus, ele não, vamos dizer assim, ele não discriminava ninguém, ele atendia a todos, ele começou a falar com essas pessoas, e aí os fariseus começaram a murmurar. E começaram a dizer, olha como ele, né? Olha como ele acolhe os pecadores e até come com eles. Começaram a criticar Jesus. E aí Jesus, em represália a essa atitude dos fariseus, porque a gente fala de Jesus, a gente só fala que Jesus era muito bom. Era. Mas Jesus, quando ele tinha que apontar o erro, ele apontava assim, ele não era omisso. Então, para ele criticar, vamos dizer assim, os fariseus, porque os fariseus, eles eram aqueles judeus que eram mais assim aferrados às práticas, né? Eles eram cheios de rituais, eles eram cheios de normas na religião deles, e eles tinham um monte de culto exterior, e ficava no culto exterior mesmo, né? Então, Jesus, querendo, né, atacar eles, ele faz 3 parábolas. Ele faz a parábola da ovelha perdida, ele faz a parábola da dracma perdida, que era uma moeda, e ele faz a parábola do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas, elas têm um significado daquilo que estava perdido e aquilo que foi achado. E aí, então, nesta parábola, o filho pródigo, nós vamos ver a utilização do livre-arbítrio, nós vamos ver a manifestação da lei de causa e efeito e vamos ver o processo de evolução do espírito. Nesta parábola tem 3 personagens, o pai e os 2 filhos. Como já disse a página da abertura, o pai representa Deus e os 2 filhos representam o resto da humanidade. 2 filhos, todos 2 com suas mazelas morais, que são o resumo das mazelas morais dos habitantes do nosso planeta, né? Então, nós vamos começar lendo a parábola. Lucas diz assim: e disse, porque ele tinha feito as 2 parábolas e ele estava emendando na 3ª parábola. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda, né, os bens, e deu ao filho. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou a seus campos apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Então, nós vamos comentar essa parte. Nós vamos entender por que Jesus fez essa parábola naquele momento. Porque Jesus estava falando para os judeus, os fariseus. Naquele momento, lá no Oriente Médio, a sociedade era patriarcal. O pai era o senhor da sua família. Era o pai que mandava. O pai tomava conta de todos os seus bens, dos seus filhos. Os filhos permaneciam na casa do pai, os filhos homens. Mesmo depois de casado, eles permaneciam ali. Era o pai que tomava todas as decisões, tudo. E quando o pai morria, o poderio, no caso, né, o chefe da família passava a ser o filho mais velho. O filho mais velho era que tomava todas as decisões. Então, a mãe se submetia a ele, os irmãos mais novos, as irmãs, no caso, as esposas, a família toda. E a sociedade, eles viviam em povoados. Mas esse povoado não era um Meier. Talvez não fosse nem a rua Paulo Silva Araújo. Tinha mais ou menos num povoado 100 famílias. Eles viviam da terra. Todos eles trabalhavam no campo juntos. Eles dividiam o campo. A terra significava para eles a vida deles, a história deles. Né? Então, o filho pedia a herança ao pai, quando o pai ainda era vivo, era uma falta de respeito muito grande. Porque o filho estava desrespeitando o pai, estava humilhando o pai, ele estava dizendo que o pai para ele não vivia mais. Porque não existia isso. A herança só era dividida quando o pai morria. Não o pai estando vivo, não existia isso. Hoje em dia o filho vai embora. O filho casa, vai embora, o filho vai estudar fora, o filho vai trabalhar, vai morar sozinho. O filho vai embora, em algum momento o filho vai embora. Mas naquela época não era assim. Então, né, ele pediu a herança ao pai. E como nós falamos, como era, eles viviam ali em povoado e dividiam tudo, ele humilhou o pai e ele humilhou também o grupo social. Então, quando diz que ele partiu para uma terra distante, na verdade, ele foi expulso. Porque ele não podia pedir a herança do pai e morar na casa do lado, na casa vizinha, não. Ele não poderia mais estar ali, naquele meio social. Porque ele rompeu com a família, rompeu, né, com os laços emocionais, com tudo. O que ele estava dizendo para o pai? Que ele não queria mais viver sobre as ordens do pai, né, sobre a lei do pai. Ele queria viver por conta própria. E aí, como nós falamos, né, a figura do pai é Deus. Como era esse pai? Esse pai era misericordioso, era um homem bom. Então, ele atende o pedido do filho
Ele dá parte da herança do filho. Ele compreende, né? Ele demonstra, né, que compreende, que acha que aquilo é um acontecimento natural. Isso é o pai da parábola de Jesus. Ele divide a herança e não interpõe nenhum obstáculo à manifestação do livre-arbítrio do filho. Ele não diz para o filho, não, você não pode, está na lei, é assim, você não pode, não. Ele deixa que o filho vá. Ele acata a vontade do filho. E aí o filho vai, né? Ele vai para uma terra distante, ou seja, ele vai viver sem regras, ele vai viver sem a supervisão do pai. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 135, a questão 135 diz assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? A pergunta. Determinismo é o princípio sob o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, que nós falamos assim, não, mas é minha vontade, né? Até mesmo a vontade humana está submetido a leis necessárias. Olha as palavras como são colocadas devidamente. Submetido sobre leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Quando nós falamos assim, ah, mas eu tenho liberdade de escolha porque eu tenho livre-arbítrio. Olha só, a liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é clara. Quando nós falamos que a lei de Deus é de amor, ela é de harmonia e de equilíbrio. E ela vai ser sempre de harmonia e de equilíbrio. Não importa que neste momento esteja desequilibrado, mas lá na frente o equilíbrio vai ser, vai voltar. E a resposta que Emmanuel dá, vou fazer de novo a pergunta, né? Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Emmanuel responde, o determinismo divino se constitui de uma só lei, a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Então, a nossa vontade é frágil. As nossas concepções são frágeis. Aquilo que nós achamos que sabemos, né, o nosso conhecimento, são frágeis. E é essa fragilidade, né, que transforma focos de ações contrárias à lei de Deus. Nós vamos, né, criando, nós vamos fazendo ações que vão se transformando, né, vem a resposta. Então, esse filho foi viver, né, de modo dissoluto. E aí, o desregramento de conduta dele, porque quando nós falamos, né, de sairmos da casa do pai, nós estamos virando as costas para o pai, que é Deus. Então, nós estamos virando as costas também para os mandamentos dele. E aí, o que nós vamos fazendo? Nós vamos caindo nisso, né? Ah, mas eu acho, não, mas eu penso assim, não, mas eu tenho a certeza disso, não é? E aí, ó, nós vamos nos desregrando.
O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento, percorrendo as estradas largas do interesse humano, subjugando-o aos seus mecanismos e leis. O jovem enfrentou sérias privações de ordem material. Ele aniquilou os bens herdados. Ele desperdiçou a sua fazenda. Quer dizer, aqui na história, a fazenda representa o quê? Os talentos, né? Aquilo que nós recebemos de Deus. Então, ele desperdiçou. Quantas vezes nós desperdiçamos os nossos talentos? Para começar, nós desperdiçamos o nosso eu. Né? Nós recebemos um corpo, nós temos que manter esse corpo saudável, nós temos que trabalhar. Esse corpo é um instrumento de elevação do espírito. O espírito ele tem que caminhar no planeta para fazer a sua evolução espiritual, então ele tem que se utilizar do quê? Do seu corpo. O espírito não vive no planeta sem a matéria, sem o corpo físico. E aí o que ele faz? Ele acaba com o seu corpo, não é? Muitas vezes nós comemos demais, né? Nós comemos, é aquele que fuma, que bebe, que trabalha em excesso, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não fumo, eu não bebo, mas trabalha em excesso. Tem aquele que faz academia em excesso, que também não é saudável. Não é? Tem aquele que se encoleriza em excesso, tem aquele que está sempre pensando no mal, em excesso. Então, nós vamos gastando a nossa fazenda. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência. Pessoas que têm uma inteligência, uma capacidade que foi desenvolvida pelo espírito, mas ele dilapida o seu patrimônio, a sua fazenda, destilando venenos intelectuais. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas. É o que nós estamos passando hoje. Os programas, as novelas, os filmes, tanto lixo que entra pela nossa porta dentro, através da televisão, através daquilo que se chama de cultura, daquilo que se chama de entretenimento, estão gastando seu potencial em besteira, em coisas que são perniciosas muitas vezes. Jovens fortes e saudáveis se entregando à ociosidade, ao relaxamento, ao crime. É o que nós vemos também aí, porque estudar cansa, né? Estudar dói. Trabalhar, né? Por que o trabalho enobrece? Aí o ditado inverte, o trabalho empobrece, não é? A pessoa, em vez de criar para si coisas boas, se desenvolver, vai no roldão, né? Porque está na moda viver às custas alheias. Aí alguém vai dizer, mas foi o meio que aquelas pessoas nasceram. Não estamos falando aqui de conceitos antropológicos, sociológicos, filosóficos, nada disso. Nós estamos falando aqui de espíritos que reencarnaram em certos lugares porque precisam passar pelaquela prova, porque foram falidos, precisam resistir ao vício, ao crime, e não fazem isso. Nós temos que olhar com esse olhar, não com aquele olhar que está na moda de brigalhadazinha, de nada disso. Nós estamos falando aqui de espíritos. Em toda parte vemos dissipadores de bens sem saber do saber, do tempo, da saúde e de oportunidades. É o que nós vemos muito. Então,
Quantos de nós gastam sua fazenda? Não é? E aí, aquele rapaz gastou a sua fazenda. E para ele sobreviver, ele precisou trabalhar para cidadãos daquela terra, porque a parábola diz que houve uma grande fome. Naquele momento, né, em todos os lugares eles viviam da terra. Então, se tivesse um problema climático, uma seca, todo mundo passava fome, porque ninguém colhia nada, ninguém plantava nada. Então, era muito comum em determinadas áreas, em algum tempo, a fome se instalar, né? A dificuldade se instalar. E aí ele resolveu trabalhar. Ele que era dono, né, senhor, vamos dizer, o filho do proprietário, ele foi trabalhar. Ele foi se empregar, foi pedir emprego para uma pessoa. E aí essa pessoa mandou que ele fosse para as suas terras guardar porcos. Ora, Jesus estava contando essa parábola para judeu. E o judeu, ele acha o porco um animal amaldiçoado, impuro. O judeu não come porco. Então, cuidar dos porcos, né, era uma coisa degradante. Então, reflete aqui nessa história o quanto que aquele filho se degradou. Chegando ao ponto, pressupõe-se que ele era filho de judeu, como todos aqueles eram naquela sociedade. Então, ele se degradou a tal ponto que ele foi fazer um trabalho impuro, amaldiçoado, aceitou qualquer coisa. Então, ele estava ali, degradado moralmente. E aí, né, nós vemos aqui que ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos. Como as causas eram mais, os efeitos também foram dolorosos. E aí ele sentia fome e ele tinha vontade de comer a comida que o porco comia. Olha o nível de degradação que ele estava, de querer comer a comida daquele animal que era para o povo dele impuro, que era um animal amaldiçoado. E ninguém lhe dava. E aí, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque o pai dele é Deus, infinitamente bom, misericordioso. Ele é que virou as costas para o pai. Né? O pai trata os trabalhadores dele com dignidade, com respeito. Ele é que quis sair da casa do pai. E aí, continuando a parábola, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui, ele estava se preparando intimamente, né? Ele já estava naquele processo do caiu em si, de refazer o caminho dele. Porque ele poderia ter voltado para a casa do pai lá, quando o dinheiro acabou. Ele poderia ter voltado para a casa do pai quando o homem ofereceu para ele: vai lá trabalhar com porcos. E ele dizia: não, porque porcos eu não trabalho. E ele poderia ter voltado para a casa do pai. Não, ele só foi voltar, querer voltar para a casa do pai, quando ele já estava vendo que nem a comida dos porcos ele podia comer. Então era o fundo do poço dele. E quando é o fundo do nosso poço? Cada um tem o fundo do seu poço, não é? O fundo do poço de cada um. É aquele quando o médico diz assim: olha só, você chegou no ponto final.
Se a partir de agora você não fizer isso, isso e isso, você já sabe que as consequências serão drásticas. É o fundo do poço daquele que se deixou, né, que aumentou o seu problema, a sua saúde, deixou a sua saúde ficar periclitante. Onde é o fundo do poço daquele que compra, e de repente vai chegando as contas, e chega uma hora que ele não tem mais para onde olhar. Onde é o fundo do poço dele? Onde é o fundo do poço daquele que vai intransigindo, que vai deixando a sua arrogância, o seu egoísmo crescer, e os familiares vão abandonando, os colegas vão abandonando, o grupo social vai abandonando, e de repente ele se vê sozinho, ou porque se entregou também ao vício. Onde é o fundo do poço de cada um? O fundo do poço desse garoto foi quando ele sentiu vontade de comer a comida do porco, né? E voltar para a casa do pai seria, poderíamos dizer nós aqui, voltar para a igreja, né? Voltar para a religião, né? Aí nós perguntamos assim: quando nós formos embora aqui, todo mundo, quando acabar, né, a reunião, Deus vai permanecer aqui, com as portas fechadas? Deus vai permanecer aqui? Não, né? Porque Deus não mora na casa espírita, na igreja, lá no outro templo. Deus não mora lá. Deus mora onde que Deus mora? Paulo de Tarso, ele diz assim: Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita aqui, dentro de nós. Deus algum dia deixou de habitar dentro daquele filho? Não. Deus estava dentro daquele filho. Só que ele é que estava de olhos fechados. Então, voltar para a casa do Pai é voltar a ter uma relação com Deus. É voltar a trabalhar em si os seus sentimentos, recompor o seu modo íntimo, não é? Para começar, como disse ali a página de abertura, para retornar à casa de Deus. Porque Deus, ele está em todo lugar. É na família, é no grupo social, né? Em todo lugar tem um pedaço de Deus. Porque aonde os homens estão reunidos, tem Deus lá. Não é dizer que só eu que tenho Deus, então lá na minha repartição só eu que estou com Deus. Não, todos eles estão com Deus, mesmo aquele que diga que não está, mas ele está sim. Deus está nele, habita nele. E também dizer que, né, Deus habita só na religião, porque aquele que não tem religião também está com Deus. Às vezes ele está mais com Deus do que aquele outro que diz que tem religião, né? E aí, o filho pródigo deliberou tomar, né, voltar aos braços paternos. Ele resolve levantar-se, né, intimamente, então ele foge, quando ele tem essa decisão, ele resolve fugir das trevas e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Então ele resolve se reestruturar. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Só que ele tinha, né, três dificuldades para vencer. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, o retorno é problemático, é difícil, é doloroso. O que Jesus falou da porta estreita? Não é? A porta larga é fácil, a gente abre, passa todo mundo junto, 200. Mas a porta estreita não, a gente tem que passar de ladinho. Então, passar pela porta estreita requer
dificuldade, requer sacrifício, requer, assim, sofrimento. Então, ele tinha 3 dificuldades. Ele tinha o pai, que ele tinha humilhado. E no íntimo dele, ele pensava, será que meu pai vai me perdoar? Será que meu pai vai me aceitar? Então, era um problema que ele tinha. Ele tinha aquele grupo social que o expulsou, né? O grupo social, ele tinha que vamos dizer assim, ele tinha que conquistar de novo. Esse grupo social, através da reencarnação, através dos resgates, o indivíduo, quando ele vai reencarnar, claro, ele tem resgates a fazer, todos nós, né? Enquanto nós ainda não atingirmos a condição de pureza, né, espiritual, nós temos resgates. O primeiro resgate é conosco. É aquilo que nós desequilibramos dentro do nosso corpo físico. E aí vem as doenças, né? As patologias que nós vemos aí, né, na sociedade, né? Que a medicina muitas vezes não sabe explicar, não consegue explicar. São os resgates. Nós temos aquele resgate no grupo menor, que é a família. Pai, mãe, irmãos, marido, filhos. É o cadinho. Resgate. Nós temos os resgates no grupo social. São aqueles amigos que nós passamos 30 anos dentro da mesma repartição, né? Dividindo lado a lado, porque lá tem aquele que é amigo da gente, mas tem aquele que nós passamos 30 anos e parece que o indivíduo não se acerta, né? É aquela confusão mesmo. Então, lá tem o resgate. É o país que nós estamos, é o mundo que nós estamos. O que Jesus falou? Será posto na prisão e de lá só saireis quando pagares o último ceitil. Então, essa história da gente ficar reclamando, porque eu reencarnei no Rio de Janeiro, esse calorão, todo ano é esse tormento, né? 40 graus à sombra. Aí, criminalidade. Todo lugar tem. Vai lá em Nova York, todo lugar tem, o mundo inteiro tem. Porque a política do Brasil. Porque isso, porque aquilo. Nós estamos no lugar que precisamos estar. Por que nós não reencarnamos lá na Suíça, não é? Falam tanto da Suíça, né? Um país maravilhoso, bonito, clima bom, né? Economia maravilhosa, mas por que nós não encarnamos lá? Porque nós precisávamos estar aqui, não é? Curtindo esses 40 graus, né? Nós precisávamos estar aqui. O nosso resgate era aqui, com esse grupo social. Então, esse filho, ele tinha que resgatar isso com aquele grupo social. A humilhação que ele fez ao pai, ele fez ao grupo social, né? E tinha o irmão. Ele tinha o irmão mais velho que, naquela cultura, na ausência do pai, era ele que era o representante da família. Então, aquele filho mais moço, ele também devia essa obediência ao filho mais velho. Então, ele tinha 3 problemas para ele resolver, né? E aí ele vai, né? Ele levanta e vai. E levantando-se, continua Lucas, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão. Aí nós pensamos assim, quantas vezes aquele pai não chegou naquela varanda e olhou ao longe para ver se aquele filho estava voltando. E naquele dia ele olhou e viu e o filho estava voltando. E correndo lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos todos, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, começou a festa, porque ali tudo era conjunto. Então, se ele mandou matar o boi, o bezerro cevado, que era um boi, né? Era para todos, automaticamente. Não era só para a família dele, era para todos aqueles ali, daquele povoado. Então, o ato de ir até o filho, né? Porque ele não esperou o filho chegar até ele. O filho chegar até ele e ele pedir explicações e dizer para o filho, né, onde você andou, o que você fez, né, cadê a sua fazenda? Ele não pediu, não esperou. Ele correu em direção ao filho e beijou o filho no rosto. Quando ele correu, todo mundo viu, aquele povoado ali, todo mundo viu ele correndo. E aí todos foram para fora para olhar. E todos viram que o filho voltou e que ele abraçou o filho e beijou o filho. Naquela cultura, e ainda hoje, lá no Oriente Médio, beijar o rosto, o homem beijar o rosto do outro, significa selar um acordo, significa o perdão. Hoje, eles marcam negócios, né? Assim como nós aqui apertamos a mão, lá eles beijam no rosto. Aqui, quando o pai beijou o filho no rosto, lá, ainda na estrada, na frente de todo o povoado, ele estava dizendo o quê? Eu perdoo o meu filho. Não importa o que ele fez, eu perdoo o meu filho. E quando ele manda vestir o filho, trazer a roupa, o anel, as sandálias, só quem era senhor que usava sandálias. Os escravos, os servos andavam descalços. O anel significava o brasão de família. Então, ao vestir aquele filho, ele estava restituindo a ele a condição de filho e não empregando o filho dele na condição de servo dele, de trabalhador. Ele estava dizendo: você voltou e você é meu filho. E aí eles foram, né? Foram festejar. E aí vem a parte final. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, quer dizer, ele não entrou para ver, para participar da festa. Ele simplesmente chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Olha só, para o pai ele estava preocupado que o filho chegasse são e salvo. E não com dinheiro no bolso, ou com mais dinheiro no bolso, não é? Mas o filho mais velho, né, se indignou e não queria entrar em casa. E aí o pai saiu e foi até ele. Olha só, o pai mais uma vez, assim como ele foi compassivo com o filho mais novo, quando ele deu a herança dele para ele ir embora, ele saiu e foi falar com o filho mais velho. Porque naquela cultura não existe isso. O filho mais velho estava desrespeitando também o pai, agindo daquela forma. E respondendo o pai, né? Porque o pai perguntou para ele por que ele não queria entrar. E ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o
teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, olha ele apontando para o irmão, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Esse bezerro cevado representa aquilo que estava guardado para uma ocasião especial. E o pai deu para aquele filho que retornou. E aquele outro, reclamou. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, o filho pródigo, ele é aquele que errou, que pecou, que se arrependeu e se refez. E o irmão dele? O irmão mais velho, ele é o exemplo do egoísmo. Ele contraria a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Quer dizer, ele chegou ali, encontrou alegria, encontrou o pai feliz, o irmão são e salvo, como ele falou. Ele alega os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso isso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhes o justo contentamento. Eram os fariseus, que cumpriam todas aquelas regras, mas criticavam Jesus, porque Jesus acolhia os publicanos e acolhia aqueles que chamavam de pecadores. Os pecadores eram os excluídos e os publicanos eram os cobradores de impostos. Zaqueu era publicano. E a história de Zaqueu? Então não é dizer que todo publicano era mau. Algum podia ser, algum pode ter roubado, algum pode ter enriquecido ilicitamente, mas não todos eles. E aqueles que eram chamados de pecadores, só porque não estavam dentro da religião deles, olha o dedo apontando. Esse teu filho que gastou a tua herança. Por que é que no processo da reencarnação tem aquela bênção do esquecimento do passado? Porque senão ninguém se restabeleceria. Ainda hoje na nossa sociedade, aquele indivíduo, não são todos, claro, mas tem aqueles que por algum motivo, algum deslize, que a gente não sabe qual foi o momento que ele cometeu, ele é preso, ele é encarcerado. Quando ele ganha a liberdade, ele continua sendo o quê? Ex-detento. E aquele lá já esteve preso. Aquele é ex-detento. Ninguém dá mais emprego para ele. A vida dele nunca mais é restabelecida. Assim como esse irmão estava fazendo com o outro. Ele teve a coragem de ir. O irmão não teve a coragem de ir. O irmão errou tanto quanto ele. Porque naquela sociedade, como nós falamos, o papel do irmão mais velho, quando ele pediu a herança do pai, era obrigação do irmão mais velho conciliar o pai e o filho. E ele não fez isso. Ele se omitiu. Por que ele se omitiu? Porque para ele era muito cômodo. Ele vai receber a parte dele, vai embora e acabou-se. E eu vou ficar com a minha parte e daqui para frente, o que meu pai amealhar também vai ser tudo meu. Não é? E quantos de nós somos esse filho egoísta? Quantos de nós estamos na casa do pai, cumprindo aparentemente as suas leis, mas só esperando a herança? O espírita espera o bônus hora, o evangélico, o católico espera o paraíso. Não é?
Mas Jesus falou: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Por quê? Porque entrar nos reinos dos céus requer um trabalho e não só um título. Não adianta a gente ter título. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos transformar. Então ele diz assim: aquele servidor aparentemente correto por estar presente de modo ostensivo na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou-se egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações concedidas pelo pai fossem lógicas e ponderadas. Ele errou, mas ele voltou, né? Aí ele diz aqui, olha, verificamos assim que nem sempre o que permanece na casa do pai, cumprindo deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se único merecedor das atenções e cuidados do pai, da mesma forma que nem todo dissoluto é criatura má. Então, nós temos que pensar muito nesta parábola, né, nesses ensinamentos, porque qual filho nós somos? Não é? Qual dos dois filhos? Porque nós sempre crucificamos, vamos falar assim, né? Eu digo por mim, porque vim lá de outras religiões e sempre ouvi essa parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que errou. Aí, de repente, volta, ainda vem prejudicar o outro que ficou, não é? Mas será aquele que ficou, ou seja, que nunca saiu porque não teve coragem, na verdade, ele não está ali porque ele ama o pai, não. Ele está ali pelas vantagens que ele consegue, né? Que ele vai conseguir. Então, nós temos que pensar muito nisso, porque entrar no reino dos céus requer muito trabalho, né? Muito sacrifício. E religião não é crachá de, vamos dizer assim, de espírito elevado, não é crachá de ingresso no céu. Nós vemos isso nas obras de André Luiz, que narra lá, né? Tudo que o plano espiritual nos reserva. Então, nós temos que pensar muito nisso. E eu agradeço a vocês a atenção, né? O carinho, né? Vamos dizer assim, de estarem aqui nos ouvindo. E o estudo foi muito útil, porque essas semanas que eu fiz foram muitas reflexões. Muito obrigada, boa tarde.